Então vamos lá, pessoal. Continuando a parte da periodização inversa, né? A gente começou ela e explicamos o que seria o método, criticamos a periodização tradicional, falamos sobre aquela anamnese diária que a gente deve fazer com o aluno, né? Que é mais uma conversa informal do que uma anamnese mesmo, mas a coleta de informações que tem que ser muito, muito, muito eficaz diariamente. E sobre os ajustes diários. Vamos agora falar sobre o relatório de evolução, que é aquele item no aplicativo que vocês já devem ter observado, né? E é onde a gente coloca comentários e observações sobre o treino. Pessoal, assim, a primeira coisa para a gente poder ter uma boa coleta de informação aqui é ter a informação. Então, comecem perguntando muito. Não tenham medo nem vergonha de perguntar para o aluno. Não tenham medo nem vergonha de perguntar para o aluno. Quanto mais você pergunta, mais informação você tem. E sempre que a gente fala de uma comunicação, a comunicação é uma via de mão dupla, onde é responsabilidade do comunicador ser compreendido e de quem está recebendo a comunicação recebê-la. Né? A responsabilidade é dos dois compreender, né? Um tem que ser compreendido, o outro tem que compreender. É uma via de mão dupla. E por muitas vezes o nosso aluno falha na comunicação dele. Assim como ele pode falhar na compreensão. E nesse 50% a gente precisa entregar ou buscar um pouco mais. Isso é muito comum mesmo. Então, fazer muita pergunta é primordial para a gente conseguir ter uma boa periodização. A aula toda, o tempo todo, sobre tudo que está acontecendo. Eu lembro, na última ou penúltima escola de treinadores, logo que o pessoal estava voltando, estava começando aí para a área de treino, né, atender os primeiros alunos, tinham 2 ou 3 novatos, e eles estavam dando a Nath estava treinando sozinha, a Nath, nossa colaboradora. E eu estava fazendo meu treino, ali na mesma área de treino, no cantinho, e eles estavam dando aula para a Nath. E eu vi lá a Nath por 3, 4 vezes ao longo do treino dela, ela mexeu no punho e botou a mão no punho. Gente, todo mundo seguiu dando aula normal para ela. Na terceira, ou sei lá, na quarta vez que ela fez isso, falei, Nath, tá com dor no punho? Eu treinando, né? Não tava dando aula. Ela, tô. Daí todos eles assim, cara de assombração. Ninguém perguntou para ela, meu, tá visível. Então o aluno não vai falar muitas vezes. Então, uma das coisas talvez que a gente já viu de novo, percebe, o aluno abaixa, tá tudo bem, bota a mão no joelho, você tá com dor no joelho? Bota, pergunta, não custa, se a pessoa não tiver com dor, ela vai falar, sabe o quê? Não, só, sabe? E esse excesso de questionamentos e de cuidado é muito bom, gente, porque isso nas entrelinhas traz segurança para o aluno de vocês. Então, um aluno que ele é muito questionado sobre como ele está sentindo, como está o treino, como estão as limitações dele, ele sente segurança em treinar. E ele vai treinar mais à vontade, porque ele vai assim, o cara está cuidando muito de mim, sabe? Ele vai olhar lá, ele tem medo de fazer o levantamento de terra, mas ele não vai ter medo de fazer na aula da Fernanda, porque a Fernanda perguntou tanto como é que ela está se sentindo, que ela vai pensar assim, nossa, mas a Fernanda está cuidando de mim, se estiver errado ela vai falar. E isso é muito importante, é muito bom. Então, o excesso de perguntas, ele traz essa segurança que para muitos dos nossos alunos com dores, limitações, é muito importante. Então, não tenham medo de perguntar.
Perguntem o tempo todo, perguntem sobre tudo, conversem com ele sobre tudo, gerem uma conexão com esse aluno, sabe? Isso é fundamental, porque ali você vai coletar informações que o aluno... Gente, assim, ó, o aluno não conta. É absurdo, sabe? Qual que foi o case? Bem recente, mas acho que foi a última aula experimental que eu atendi, de menos de um mês atrás. A gente faz, né, uma espécie de anamnese antes da aula, que é o que a Nath faz já no WhatsApp, ou quando o aluno responde pouco no WhatsApp, quando o aluno chega aqui. E a situação era, a Nath fez tal, e eu ia atender o aluno, né? O aluno já fez, ele falou pouco no WhatsApp, ele chegou, ela conversou com ele e tal, pediu para ele aguardar uns minutinhos e veio me passar as informações. Passou todas as informações, não tem nada demais, poucas dores, sem lesão, sem histórico e tal, joga bola, pratica atividade física. Beleza, chama ele, a Nath aqui ainda, pode vir aqui então, tudo certo? Podemos pegar pesado nos treinos então? Ele, não, só tem 60 dias que eu infartei. E daí a Nath, ué? Ela mesma olhou para ele, porque ela tinha acabado de fazer um monte de perguntas para ele. Ah, eu não contei, né? Tipo, sim, nesse nível, assim, não fazia nem 3 meses que o cara tinha infartado. Veio para a aula experimental e ele esqueceu de contar que ele tinha infartado pra gente. Então, isso é normal, gente. É a coisa mais normal do mundo. Tipo, a gente perguntou 8 vezes, o aluno tá na 20ª aula. Não, mas é que essa dor aqui é por causa da cirurgia que eu fiz no meu joelho. Você fez uma cirurgia no joelho, meu bem? É que não dói mais, aí faz 3 anos, não importa. É assim. E a gente tem que normalizar isso, não adianta nem ficar bravo com o aluno, porque às vezes você fala, porra, cara, a gente tá colocando a tua vida em risco aqui, a tua segurança em risco, você não conta. Não conta, gente. Muitas informações o cliente não conta. Por isso que é importante perguntar muitas vezes, repetir a pergunta, insistir e observar, né? Porque às vezes, no observar o aluno, você sente já muita coisa que o aluno nem diz. Tá na comunicação corporal dele, tá no gesto dele, tá na feição dele. Lembra que eu contei ontem da situação do meu aluno que brigou com o chefe e chegou pé da vida treinar e eu mudei o treino para deixar um treino suave, leve e agradável para ele? Antes mesmo dele falar para mim o que estava acontecendo, eu perguntei, tá tudo bem, cara? Porque ele chegou quase chutando tudo. Xingando Deus e o mundo, mas não estava me contando o que aconteceu. Penso eu que a maior parte dos treinadores só ia seguir passando o treino normal do cara sem nem perguntar se tinha acontecido alguma coisa com ele. Sabe? Por diversas vezes, o aluno parou na metade do treino para chorar, gente, porque tinha perdido um primo naquela semana. Sabe? E é importante que a gente colete essas informações, porque são a partir delas que a gente ajusta o treino do aluno. Então, existem 1000 maneiras de fazer isso e vocês vão encontrar a maneira mais característica de cada um, né, da personalidade de cada um. Mas coletem essas informações. Perguntem muito sobre como o aluno está se sentindo. E isso não é uma vez a cada, 3 meses, quando a gente vai fazendo a evolução do treino. Não, gente, não. Isso deve acontecer diariamente. Porque esse aluno tem uma vida e aconteceu um monte de coisa com ele nas 48 horas entre um treino e outro, que quando ele chega, vale se perguntar, e aí, cara, tá tudo bem? Vale se reforçar, você viu ali, ó, você olhou na evolução do treino anterior, que ele se queixou um pouco de dor no punho. Na aula seguinte, foi outro treinador que atendeu ele. Na aula que ele chega, você fala assim, como é que tá teu punho? Vocês têm ideia de como isso soa pro cliente? Cara, essa pessoa nem estava aqui. Ela nem viu eu com dor no punho. E ela tá sabendo. A sensação é incrível de segurança, de cuidado, de atenção. É
foda, gente. Então, muitas perguntas são essenciais, porque muitas perguntas geram muita informação, e muita informação permite que eu dê um treino com mais segurança e melhores resultados, certo? Construam essa linha. Um treinamento sendo periodizado com poucas perguntas, ele tem poucas informações, e com poucas informações ele vai ter pobreza de resultado, pobreza de segurança para o cliente. E óbvio, varia de cliente para cliente, gente. Tem cliente que é fácil. Vocês vão atender aí que a pessoa chega contando sobre tudo, falando sobre até a morte da bezerra, vai contar, não vai se ela sentir... Ó, o Fábio, que estava treinando agora aí. Se ele sentir algum desconforto, o Fabião vai contar. Ele fala, ele comunica bem. E aí, Lucas, chegue. Ele comunica muito bem. Ele é bom de dar aula para essa pessoa. Cara, tem gente que não conta. Tem gente que esconde. Tem gente que esconde sem querer, porque acha que não tem problema. Esses normalmente são os mais idosos, né? São os caras, não, mas não tinha... Eu com 70 anos, se não tivesse com dor aqui, tem que estar doendo, então nem conta. E tem os que não contam pra gente não pegar leve, né? E daí coloca ele em risco. O outro Fábio, né? O Fábio, o militar. Meu, vocês vão pelear com ele, porque ele vai estar com dor e ele não vai contar. E daí ele vai travar depois do treino. E você vai ficar puto. Cara, ele vai esconder. E você vai ter que observar, porque ele quer que pegue pesado. Ele quer treinar no máximo da intensidade dele, ele deseja isso. E a gente tem que entregar isso pra ele, mas tem que respeitar o corpo dele, né? Um cara que tem um tornozelo que quase não mexe. Uma perna maior do que a outra. Então isso... E aí, Xaninho? Bom? Então isso é fundamental para que a gente possa construir um bom treino para ele, certo? Relatório de evolução. Gente, no relatório de evolução, a gente coloca, então, primeiro o número do treino do aluno, né? É um controle interno que a gente tem, que é o número do treino do aluno. Agora eu tô querendo voltar a colocar no relatório de evolução o nome do treinador, porque tá com... Na evolução. Porque a gente tá com um só, né? Aqui não é mais o perfil pessoal do pessoal. Então assim, você coloca o... Eu já coloquei nos meus, não sei se você viu nas aulas minhas que eu coloquei meu nome. Você coloca o número do treino com 4 dígitos, né? A gente usa 4 dígitos sempre. Então coloca o número do treino, depois coloca o teu nome para assinar, pra gente saber quem que deu aquela aula, certo? Assina. E embaixo, na sequência, normalmente a gente coloca o esqueleto do treino. A gente vai falar sobre esses esqueletos quando a gente estiver lá no treinamento funcional, provavelmente, né? Vocês vão entender melhor quais são os esqueletos. Mas o esqueleto é tipo a proposta por trás do treino, certo? O caminho que o treino deveria correr, o caminho que foi pensado antes do treino ser pensado, né? É a programação do treino, o que você programa para aquele treino. Que a gente usa padrões de movimento principalmente, né? Então vai ter quadril puxar, vocês vão ver, joelho empurrar, né? Então, depois entra isso. E abaixo vocês vão colocar comentários sobre a aula. Qualquer comentário que você acha pertinente. Gente, qualquer comentário mesmo. Vocês devem ter pegado ali, se vocês observaram, às vezes um treinador fazendo piada com o outro sobre um aluno ali, conversando e tal. Né? É algo que fica só entre a gente, então vocês podem colocar todas as informações mesmo. Ah, o aluno chegou bravo, não fez o que era para fazer, ou reclamou disso, ou cara, qualquer coisa importa, questões pessoais do aluno ajudam o próximo treinador. Né? Recentemente eu vi ali, ó, tal aluna que eu não atendi há 3 meses, tá mal nas aulas aqui porque o pai dela morreu. E desde isso, ela ficou 30 dias de trancamento, desde que ela voltou, não tá indo bem. Gente, era uma informação que eu não tinha, eu não atendi ela há 3 meses, não sabia nem que tinha trancado. Isso foi ótimo para eu dosar a aula dela, essa informação. É bom para ela, essas fofocas são ótimos pro aluno. O aluno tem uma riqueza de atendimento após isso. Então,
ali é muito importante ter máximo de comentário possível. Eu pego no pé do pessoal, porque eu acho que tem pouco comentário, né? Acho que na rotina de trabalho ali, relaxou, começa a comentar pouco. Coloquem as informações. Ah, se vão trabalhar algum exercício com repetição máxima, né? Pô, quero chegar e subindo carga, ou chegar até a falha ou perto da falha. Coloca a carga. É importante que o treinador, que os outros treinadores saibam o que aconteceu ali. Certo? Então, quanto mais informação tiver, melhor. Quanto mais vocês conseguirem colocar dicas de informação, melhor é. Próximo ponto. A programação do próximo treino. Como é que você faz para montar a próxima aula? Né? Você chegou, você vai montar um treino para um aluno. Primeira coisa. No começo é muito difícil, tá, gente? Eu sei. Depois fica mais fácil. Então, acho que esse talvez seja um dos maiores medos, né? Quando eu tiver que montar um treino. Todo mundo que começou já virou uma noite montando o treino do aluno na cabeça, porque dá aula às 6 horas da manhã no dia seguinte. Sim, isso vai acontecer com vocês também, tá? Quando chega a hora de vocês fazerem isso, dá um nervosismo, você pensa em 1000 possibilidades e tal. E é isso aí mesmo. O que eu recomendo? No começo, vocês vão levar 15 minutos para montar cada treino, de cada aluno, talvez mais. Depois de um tempo, esse tempo vai reduzindo, a ponto de que vocês conseguem ver a atuação do Chaves lá montando um treino na hora por aluno em questão de 2, 3 minutos. Isso é possível, isso vai acontecer com vocês também com o tempo. Mas não tentem fazer isso antes de dominar o básico. Lembra que eu falei ontem? O básico só é básico depois que você domina. Porque vai ficar uma bosta esse treino. Vai ficar horrível, vocês vão se perder completamente. Então, respeitem isso, sim. Quando começarem a atender, venham com o caderninho com os treinos montados de casa. Acho que a Milena fazia isso até mês passado, mais ou menos. Ela chegava aí com os treinos num rascunhozinho montado de casa já. Porque é o trabalho de vocês, gente. É a qualidade do trabalho de vocês. Então, vocês não têm ainda tanta segurança, não têm tanto domínio, senta, faz com calma, organiza. Ganhou segurança, daí vocês vão se soltando, sabe? Mas deem mais energia no início e saibam que assim, nossa, depois vai ser um trabalho muito desgastante. Se eu tiver que ficar em casa montando 2 horas antes do trabalho, montando o treino de todos os alunos. Não vai ser sempre assim. Então, no começo, vocês vão se desgastar mais e depois menos. E principalmente quando pega as turmas cedos, né? Eu lembro do Gabi. O Gabi veio olhando, precisamos conversar, queria conversar comigo. Não tô conseguindo dormir, cara, quando eu pego a turma das 6 da manhã. Preciso de ajuda, o que fazer, porque eu fico montando os treinos na minha cabeça e passo a noite acordado, nervoso, assim, porque tem muito aluno para atender 6 horas da manhã. Quando eu estava entendendo lá em Prude, ainda estava trabalhando lá. Gabriel, pega um caderno, uma caneta, monta todos os treinos antes de dormir. Pronto, resolvido, porque ele não precisava se preocupar, já estava tudo pronto. Montou todos os treinos, a manhã inteira, num caderninho, dormiu. Problema resolvido. Para ele, foi uma puta numa solução. Falou, nossa, agora deito e durmo, porque não sabe, não tem treino para montar mais pro dia seguinte, já tá tudo montado. Então, criem a estratégia de vocês, mas saibam que vai ser difícil, sempre é difícil. Uma das coisas que a gente sempre pede, gente, montar o treino todo do aluno antes do aluno chegar. Isso é muito importante, porque dá aquela sensação de que tem algo esperando ele, sabe? Dá esse sentimento. Por vezes vocês vão ver o Chaves montando meio treino e montando o treino durante a aula, vocês vão ver eu fazendo isso, o Gabriel fazendo isso. Esse é um direito a ser conquistado, eu digo, porque não é fácil fazer. E daí vocês querem fazer. E daí fica uma bosta. Então, não faço. Até a gente falar, pode fazer. Tá? Quando a gente fala que treino todo montado do aluno antes do aluno chegar, dá uma sensação incrível para o aluno e dá uma segurança. Porque assim, sabe qual que é o maior problema? As coisas saem do nosso controle numa rotina de trabalho Axon.
o aluno vai chegar fora do horário, como eu disse ontem ali, do nada um aluno que estava tudo bem na última aula chega com uma muleta treinada. Você tem que mudar o treino inteiro dele, isso vai acontecer. Se os outros treinos estiverem montados, tá tudo bem. Agora imagine se você tá com 2, 3 treinos pela metade e chega um aluno com uma muleta que você tem que mudar tudo, repensar o treino para ele, o atendimento, o acompanhamento dele, e você tem outros 2 treinos que estão pela metade. Você se lascou. Imagine se nessa mesma aula chega um aluno sem check-in. Você vai ter que falar, viu, senta lá só na próxima aula. Que tá tudo bem, isso pode acontecer, e se for preciso acontecer, é isso que deve ser feito. Mas, se tá tudo organizado, facilita muito o caminho. Então, evita que as coisas saiam do controle, ter um treino montado sempre para o aluno. E aí, se você está com tempo, já monta na próxima turma, já adianta, já deixa montado. Fala assim, nossa, mas o aluno pode cancelar o check-in até lá. Ótimo, gente, quanto mais treinos vocês montarem, melhor. Nesse momento aí, apaga, não tem problema, vocês vão montar aí. Quantos, talvez milhares de treinos eu já montei nesses 10 anos. É muita coisa, muita coisa. Então, e vai acontecer com vocês também. Considerem, depois, gente, vocês vão entender mais sobre a montagem de treinos, né? Isso a gente vai falar lá no final de tudo isso daí. Daí tem outro item, que é a capa do aluno. Vocês podem olhar lá atrás, quem vai vendo o vídeo não vai conseguir enxergar, mas olha lá na parede lá atrás, tem um lugar escrito capas ali, tem 3 post-its. É muita informação, né? Acharam? Embaixo do quadradinho da 10ª aula. Quadrado pequeno da 10ª aula. Tá escrito capas e tem 3 post-its. Pegaram ali? O que acontece? Normalmente, nesse painel aí, a gente tem um acompanhamento das 10 primeiras aulas do aluno. Nós entendemos que essas 10 primeiras aulas são as 10 aulas mais importantes. Então a gente fala muito sobre esses alunos na reunião técnica, discute muito, porque um aluno que adere bem às 10 primeiras aulas, ele fica com a gente por muito tempo. E as 10 primeiras aulas é tipo um nenezinho que está aprendendo a engatinhar e daí está aprendendo a andar. Então, tem princípios básicos, que é muito simples para alunos que já treinam com a gente, e para a pessoa que está chegando não é, tipo, não sabe agachar, vai para a ponta do pé, não sabe fazer uma prancha, não sabe realizar um movimento de empurrar com qualidade, não tem o mínimo básico de padrão de movimento. Então essas 10 primeiras aulas a gente discute muito sobre esses alunos, para a gente conhecer melhor eles. Concluir as 10 aulas, a gente faz uma capa. Vocês já viram capas no sistema lá dos alunos? Se vocês voltarem nos alunos, talvez os mais antigos não tenham, porque era em outro lugar que ficavam as capas, né? Tem mas está em outro lugar, né? Mas vocês vão ver capa. A capa é um resumo do que aconteceu. E acontece que de tempos em tempos, o diretor vai parar para fazer uma nova capa para aquele aluno. Então, sei lá, o aluno completou 100 treinos. Ele vai fazer um resumo das 100 aulas. Para que você não precise ficar lendo a 100, sabe? Precisa ficar olhando tudo ali, voltando muito, tal, para que informações não se percam. O que acontece? A gente percebe que muitas informações se perdem. E são informações que muitas vezes são pertinentes. Teve uma vez, de uma aluna nossa treinando com a gente há bastante tempo, e ela 2, 3 anos de treino com a gente, e a gente dava aula normal para ela. Foi quando a gente foi passar do físico para o digital, o material. E daí quando a gente foi fazer isso, a gente pegou a anamnese dela lá, inicial, e a gente descobriu, lembrou, que ela tem hernia de disco. Meu, era uma informação que a gente tinha perdido. Porque assim, no começo, a gente sempre falava da dor, apontava entre uma aula e outra. Mas a gente tratou ela tão bem, que é como se não tivesse mais, não dói, não incomoda, não sente nada, não muda nada na vida dela, mas tá lá. E daí não foi dito mais entre uma aula e outra. E sei lá, passou 100 aulas, sem nada ser dito sobre a hernia discal. Esquecemos. Não tinha mais. Tá tudo bem? Até tá, porque, né? Não tá mais. Mas era uma informação que era importante a gente ter. Até porque a gente podia estar incluindo exercícios que continuavam prevenindo para não fazer essa dor voltar. E a gente perdeu.
Então as capas elas servem para isso, tá? De tempos em tempos vocês vão ver capas de alunos que são para trazer o aluno uma atualização, um resumo de tudo que o aluno viveu em 100 aulas. Em 150 aulas, de tempos em tempos, alunos terão capas. E daí o que você precisa fazer? Você lê a capa, você não precisa ler nada de trás da capa, porque ali está resumido todas as informações que vocês precisam. Certo? A capa é para isso, para otimizar o trabalho de vocês. Porque na hora de fazer a montagem de treino, às vezes, cara, vou abrir os 50 treinos do aluno para olhar? Não precisa fazer isso. Você abre 1, 2, 3, vai olhar os comentários, você vai fazer uma busca. E quando tem a capa já, você vai ler a informação da capa. E daí a partir dali você abre mais 1, 2, 3, 4 treinos ali e você vai conseguindo conhecer o aluno e construir um bom trabalho para ele. Quanto melhor você conhece o aluno, menos você precisa olhar. Não, Chaves atende os alunos aqui nos estados, trabalha toda a tarde praticamente, ele tem uma tarde de folga só por semana. Os alunos que treinam à tarde, ele não precisa nem olhar os treinos, porque a maior parte dos últimos treinos dos alunos foi ele que deu. Né, o treino do dia anterior ele lembra muitas vezes. Outras vezes ele vai falar, puta, cara, o que eu fiz mesmo ontem com o Marcelo? E vai ter esse recurso para olhar. Mas, com certeza, se eu venho dar uma aula à tarde na Unidade dos Estados, eu preciso do dobro do tempo do Chaves para organizar o treino. Preciso voltar lá, olhar uma capa e tal. Porque eu dou aula nas tardes aqui nos Estados uma vez por mês, praticamente. Então, puta, não vejo quase ninguém, né? Então, capas são muito importantes, tá? Gente, rotina de trabalho, como é que a gente organiza isso, né? A gente paga esses 15 minutos, paga um pouquinho mais, na verdade, de hora de atividade para o pessoal, né? Então, quando você vai para a área de treino, você passa a ser remunerado por hora aula mais 30%, porque as aulas começam a cada 1h15, certo? Então, né, 1 hora de aula ali, a gente paga um pouco a mais até, considerando o momento que você tem que fechar, que você fica, é meio relativo, né? Tem dia que você consegue sair até no horário, até um pouco antes. Tem dia que o aluno vai sentar ali, vai ficar batendo papo, vai te pegar para Cristo e vai ser difícil você ir embora. Então, por isso que a gente já paga essa hora aula mais 30%. Esses 30% eles compreendem também esses 15 minutos entre uma aula e outra, que é o tempo da montagem do treino, certo? Dá para montar em 15 minutos? No início, por isso que estão tendo 2 alunos só no começo, porque teoricamente, depois da escola vocês deveriam estar prontos para montar 2 treinos em 15 minutos. Pode ser que sim, pode ser que vocês levem mais tempo. Mas o objetivo de vocês é que vocês consigam nessa transição fazer essa montagem de treino. Frequentemente nessa transição a gente acaba atendendo alunos, vocês já devem ter visto isso também, né? Que não fica poucos horários, a área de treino fica realmente vazia. Acho que de manhã isso até acontece mais, mas de tarde, porque daí o aluno chega 5, 10 minutos mais tarde, outro aluno chega 5, 10 minutos mais cedo, então isso acaba virando uma bagunça na rotina, o que dificulta muito o trabalho. Mas, no início estão em 2 treinadores, então um treinador pode ficar cuidando da área de treino enquanto o outro vai e monta os treinos, depois inverte, né, nessas transições, que mesmo que tenham alunos treinando, terão menos alunos treinando na área de treino nas transições, né? Terá 1, 2 que chegou atrasado, o aluno enrolou demais no treino, outro da aula anterior chegou adiantado, então isso vai acontecer, é normal que aconteça, mas deve ser preconizado a montagem das aulas nesses 15 minutos. Isso pode ser dito para o aluno. Você fala, meu, tá uma correria, tá um dia difícil, tá só você ali, o aluno chegou 10 minutos atrasado. Né, você pode encerrar o treino dele com 10 minutos a menos, né, porque seria o certo, mas se é algo raro, que nunca acontece, você pode deixar o aluno treinando, mas você vai falar para ele, fala assim, viu, pode continuar treinando, mas eu vou para a montagem das próximas aulas ali, porque a próxima turma tá bem movimentadinha, tá? E o aluno vai entender que ele que chegou fora do horário, né, ele que tá ganhando o treino, na verdade, que já deveria ter sido encerrado. Então preconizem esse momento para a montagem dos treinos, mas tenham a liberdade de fazer a aula do aluno passar, de outro passar. Quando o aluno folga demais, a gente segura daí, né? A gente não deixa passar. Quando isso acontece com muita frequência, né? A gente tem o caso da Dani,
que treina no último horário da manhã aqui, tá treinando ontem quando vocês saíram, que se deixar, ela chega 10 minutos antes da aula dela terminar e quer treinar por 1 hora, segurar o treinador aí. Então a gente teve que botar um limite para ela, e, né, tipo, porque isso começou a acontecer com muita frequência, a gente começou a encerrar a aula, chegou, treinou 20 minutos, meu. E ainda vem no último horário, né, que é pra sacanear a vida do treinador mesmo, né, então ela... Até que a galera colocou um limite nela mesmo, e daí ela termina o treino, ela pede pra fazer mais uma parte, é bem engraçado. Judia dos treinadores, ele é sempre no último horário da manhã, né, então... A gente já colocou um limite para ela, né? E assim vocês vão aprendendo a fazer essa logística, tá? E as observações e comentários sobre a aula, elas devem acontecer dentro dos 15 minutos, que é os 15 minutos que antecedem a aula anterior e encerram a aula, que antecedem a aula seguinte e encerram a aula anterior. É postar, colocar os comentários. Ah, não deu tempo? Pode deixar para o final? Pode. Normalmente, tradicionalmente, quando você estiver na área de treino 3, 4 alunos por horário, vocês vão ver que, pô, depois eu faço, mas começa a faltar espaço no quadro. Aí você tem que postar, você tem que fazer os comentários do aluno e seguir. Vocês, nesse momento, estão na condição de ajudar muitos treinadores nisso. Então, o Bruno, o Lucas, que estão há mais tempo, um pouquinho, já fazem, as meninas podem começar a fazer também. Quer ir lá tirar a foto do treino do aluno, colocar o treino do aluno, já montar algumas informações sobre a evolução do aluno e perguntar para o treinador, né? Já vai ali, às vezes a Milena vai estar no meio da área de treino, vocês vão chegar lá e vão perguntar, Milena, tem... Qual que é o comentário que eu posso fazer sobre a aula, tal, que é alguma coisa para fazer, ela faz. Ou ela fala, ó, depois eu coloco e tal, né? Mas sirvam nesse auxílio, porque ajuda bastante o treinador, sabe? Ajuda bastante mesmo. Às vezes um dia aí com 10, 12 alunos que tá meio, a galera chega fora e tal, uns alunos com uma demanda especial, termina o dia, né? Você olha e fala, puta merda. Agora tem que sentar e postar os treinos de tudo isso, aluno, que não deu tempo de postar nenhum, às vezes acontece. Às vezes não, frequentemente acontece, né? E ter vocês ajudando nisso, nossa, facilita muito o trabalho do treinador para dar atenção para o aluno, né? Então, nesse momento inicial que vocês estão observando a aula, ajudem os treinadores nessa parte da rotina de trabalho, tá? Porque logo vocês estarão na área de treino e terão novatos e vocês vão dar graças a Deus que eles ajudem vocês nessa parte também aí, porque faz bastante diferença, tá? Gente, falamos da caixa de ferramenta. Sobre a periodização de treinos, basicamente é isso, tá? Esses são os princípios que a gente utiliza. Não tem nada além disso. Ela torna vocês um pouco mais artistas e um pouco menos cientistas. É sempre o que eu peço. Né? Eu falo, a ciência é importante, é muito importante, mas não adianta nada a gente ter o treino ideal para o aluno se a gente não convencer ele a fazer aquele treino. Então, primeiro o treino precisa ser realizado para depois a gente conseguir conduzir no que é realmente o melhor dos mundos para o resultado que o aluno procura. Se a gente propor um treino para o melhor resultado que o aluno não consiga fazer, né, pedir para a pessoa treinar 2 horas por dia, às 4 da manhã, porque é ali que ele teria o melhor resultado. Se a pessoa fizer, tudo bem. Mas se ela não conseguir fazer aquilo, de nada adianta. Então, esse é o princípio, né? Eu comparo o trabalho como uma arte mesmo, né? A pintura de um quadro. A ciência é importante, porque a ciência é tipo a tinta, o pincel, a técnica utilizada. Né? Tipo assim, ó, tem que ser produzida uma tinta na tonalidade certa para pintar um quadro, né? Tem que ter o pincel da espessura certa, com as cerdas corretas, enfim. Tudo isso é importante. É preciso ter estudado uma técnica para aquilo. Mas na hora que o pintor para de frente com o quadro com um papel em branco, a criatividade dele, a arte dele importa muito, utilizando a tinta, a técnica, o pincel certo. E é a mesma coisa para nós, então é muito importante o que vocês vão aprender aqui, porque é como se fosse a tinta, o pincel, a técnica, para que vocês possam
ser grandes artistas na hora de montar um treino. No início, sejam menos artistas e mais técnicos. É tipo a criança que ainda está aprendendo a colorir, daí você compra o livro de colorir, que é já contornado, né? Que é só para pintar dentro. E depois vocês vão aprimorando isso. É meio isso, não inventem moda quando vocês estiverem chegando na área de treino, façam o básico e aos poucos vocês vão aprendendo. Aos poucos o Chaves vai falando, viu? Seja mais criativo, otimiza mais esse treino, vocês vão se soltando conforme vocês vão ganhando experiência, vocês vão virando artistas mais criativos, mais livres. Mas esse é o caminho, confesso que é uma delícia trabalhar assim, gente, é muito gostoso. Você tem base científica, você tem resultados, você tem técnica, você tem um pouco de liberdade para atuar também, sabe? Para desenvolver a tua criatividade, para mudar a vida daquele aluno que confiou a hora do dia dele no teu trabalho. Ok? Dúvidas sobre a periodização? Não? Nós vamos entrar nos métodos agora e a gente vai começar falando de core. Oi? Mobilidade primeiro? Mobilidade primeiro. A gente vai começar falando de mobilidade. São princípios que estão muito dentro do treinamento funcional, mas a gente trabalha de maneira bem separada, né? Que é a parte que seria o nosso aquecimento, que a gente vai falar de mobilidade, daí depois estabilidade, que é o core, e assim a gente vai seguir. E o Chaves vai assumir essa parte aí. Beleza, gente?